Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor Eduardo, o corpo humano é repleto de micróbios que convivem bem na saúde e outros que podem produzir ou atuar nas doenças, certo? Como isso funciona? Nosso corpo, de praticamente todos os seres vivos, possui, tanto na superfície externa como na interna, bactérias que convivem em harmonia e nos ajudam nos processos biológicos do dia a dia, como defesa, digestão, renovação dos tecidos, nutrição e tantos outros. Isso a gente chama de simbiose. Estima-se por aí que o número desses micro-organismos chega a 70% até 80% das células que um organismo carrega consigo. Em infecções, o corpo é invadido por um micro-organismo ou um grupo deles, causa uma doença com todas as características que a gente conhece: inflamação, dor, febre, inchaço do lugar que foi invadido. Isso é infecção. Mas pode acontecer também esse processo chamado de disbiose. Na disbiose, a relação que acaba prejudicando o hospedeiro é quando os micro-organismos, ou no caso as bactérias, ocupando o trato intestinal, quebram esse equilíbrio de cooperação mútua e acabam contribuindo para agravar algumas doenças. A disbiose tem sido identificada como um fator presente, por exemplo, em doenças oculares, como glaucoma, retinopatia diabética e o olho seco da síndrome de Joubert. Como micro-organismos atuando nas superfícies podem ter repercussões negativas nessas doenças e como isso poderia ser revertido? Por se tratar de uma população enorme, ainda que fisicamente minúscula, diminuta, os micróbios, eliminando seus subprodutos do seu metabolismo, que no processo da simbiose seriam úteis para esse hospedeiro, aqui nesse caso acabam sendo prejudiciais. Eles são absorvidos, se distribuem pelo corpo e atuam nesses tantos órgãos, como até, por exemplo, os olhos, inclusive nessas doenças que eu mencionei. E aí, esse estudo do Xiang Song e seus colaboradores, publicado agora em julho na Nature, mostrou que essa microbiota, talvez induzida por uma dieta alterada, seja desfavorável pelo mecanismo de produzir alguns ácidos graxos livres que são pró-inflamatórios, que modulam as células do hospedeiro, levando eles a ter uma atitude mais pró-inflamatória. Então agora a gente tem a observação das relações com doenças e também evidências dos mecanismos como isso acontece. A maneira tradicional de tratar esse tipo de problema são com os anti-inflamatórios tradicionais, as medicações conhecidas. Outras maneiras seriam procurar, sempre que possível, uma dieta mais saudável, evitando favorecer a vida e a colonização por micróbios estranhos ao nosso funcionamento, e outras maneiras cuja eficácia está sendo testada diante dessas novas evidências seria a de trocar a microbiota intestinal ruim, uma vez presente, colonizando e prejudicando nessas doenças, por uma boa, através, por exemplo, de algo parecido com esses suplementos probióticos que nós já conhecemos, similares aí aos iogurtes. Dessa maneira, fica dita a velha máxima, que diga-me com quem andas, te direi quem és. Pode ser que esteja aqui também valendo para os nossos alimentos e os micro-organismos que povoam nossos corpos e podem ajudar no bem ou não. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho, por Eduardo Rocha.